Você não passa de uma inútil que nem filho consegue dar pro meu filho. Ele merece uma mulher de verdade, não essa coisa murcha que você virou. Foi o que minha sogra disse, bem alto, na frente de toda a família reunida naquele domingo de sol. E sabe o que doeu mais? Não foi a risada dela. Não foram os olhares dos cunhados, das cunhadas, dos sobrinhos. Foi meu marido, Ricardo, o homem com quem eu dividia a cama há 17 anos, olhando para mim com aquele sorriso de canto de boca e dizendo: "Mãe, a senhora tem razão. Eu mereço coisa melhor mesmo." A mesa inteira explodiu em risadas. Até a empregada na cozinha deve ter ouvido. Eu não chorei. Não gritei. Não joguei o prato de porcelana cara na cara dele, embora meus dedos tenham coçado para fazer isso. Eu simplesmente levantei da cadeira, limpei a boca com um guardanapo de linho bordado que eu mesma tinha escolhido e disse baixinho, olhando nos olhos dele: "Tá bom, Ricardo, você merece mesmo." E sorri. Foi um sorriso calmo, quase doce. Ele franziu a testa, confuso. Todos pararam de rir por um segundo. Minha sogra me olhou desconfiada. Mas eu já estava pegando minha bolsa. "Continuem o almoço. Eu só vou buscar uma coisa no carro." Saí daquela sala de jantar suntuosa, atravessei o jardim que eu tinha planejado, passei pelo portão de ferro que eu tinha mandado instalar e entrei no meu carro. E foi ali, com as mãos tremendo no volante, que eu liguei para o Dr. Maurício, o contador que cuidava de tudo que eles achavam que era deles. "Maurício, sou eu, Carla. Chegou a hora. Executa tudo que a gente planejou. Hoje. Agora." A luz do sol de março entrava pelas janelas da mansão dos Almeida, aquela casa de 3 andares no Jardim Europa que todo mundo admirava. O ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita, mas eu sentia calor subindo pelo meu pescoço, não de vergonha, de raiva contida, do tipo que ferve devagar. A mesa de mogno estava posta com a louça francesa que custou uma fortuna, flores frescas no centro, taças de cristal refletindo a luz. 12 pessoas sentadas, comendo o cordeiro que a cozinheira havia preparado desde as 6 da manhã. Eu estava na ponta da mesa, sempre na ponta, nunca ao lado de Ricardo. "Lugar de esposa é onde sobra espaço", ele costumava dizer. Eu usava um vestido azul marinho, discreto, do jeito que ele gostava. Cabelo preso, maquiagem leve, sapato de salto médio. Tinha 42 anos, mas me sentia com 80 naquele momento. Minha sogra, Alzira, 60 e poucos anos bem vividos às custas do falecido sogro, estava radiante na cabeceira oposta. Cabelo pintado de loiro platinado, unhas vermelhas, colar de pérolas grossas no pescoço. Ela sempre falava alto, sempre ria alto, sempre humilhava alto. E naquele domingo ela estava particularmente inspirada. O barulho dos talheres contra os pratos tinha parado quando ela começou a falar. O silêncio pesado que veio antes da risada foi o pior. Eu podia ouvir minha própria respiração, o tic-tac do relógio de parede importado da Suíça, o vento nas árvores lá fora. Meu coração batia rápido demais, minhas mãos suavam segurando o garfo de prata. Minha boca estava seca, a comida virou uma pedra no meu estômago. Ricardo estava magnífico, como sempre. 45 anos, cabelo grisalho nas têmporas que ele achava charmoso, terno casual de marca, relógio que custou mais que um carro popular. Ele me olhou com aquele desdém que eu conhecia tão bem, aquele olhar que dizia que eu era substituível, descartável, insignificante. Não havia mais ninguém ali naquele momento. Só eu, minha dignidade despedaçada no chão e a certeza absoluta de que eu nunca mais ia deixar ninguém me tratar assim. O cheiro do perfume caro da minha sogra me enjoava. O som das risadas ecoava nos meus ouvidos como um pesadelo acordado. Senti minhas pernas tremendo quando me levantei, mas forcei firmeza nos meus passos. Cada olhar cravado em mim pesava como chumbo nos ombros. "Você não passa de uma inútil que nem filho consegue dar pro meu filho." As palavras ecoaram na minha cabeça, mesmo depois que ela parou de falar. Inútil.
Essa palavra me perseguia há anos, desde a terceira tentativa de fertilização que falhou. Desde o dia que o médico disse que provavelmente eu nunca conseguiria engravidar naturalmente. Desde que Ricardo começou a me olhar como se eu fosse um investimento que não deu retorno. 17 anos de casamento. 17 anos desde aquele dia em que nos conhecemos na inauguração da galeria de arte do amigo dele, eu, uma arquiteta recém-formada de 25 anos, ele um empresário de 28 cheio de charme e promessas. Você é diferente das outras, ele tinha dito. Você tem classe, educação, ambição. Eu tinha me apaixonado pelo homem que ele fingia ser. Nos casamos 8 meses depois, numa cerimônia cara que a família dele fez questão de bancar e de controlar cada detalhe. Eu larguei meu emprego no escritório de arquitetura porque ele insistiu. Minha esposa não precisa trabalhar. Você vai cuidar da nossa casa, da nossa família. A nossa casa que eu decorei do zero, escolhendo cada móvel, cada quadro, cada planta do jardim. A nossa família que nunca veio. As tentativas de engravidar começaram no 2º ano. Quando não aconteceu naturalmente, vieram os tratamentos. Hormônios que me deixavam inchada e emocional. Procedimentos invasivos e dolorosos. Esperança morrendo a cada teste negativo. E a cada falha, Ricardo ficava mais distante, mais frio, mais cruel. Para que eu me casei com você, afinal? Ele perguntou uma vez, depois da 4ª tentativa frustrada. Eu chorei sozinha naquela noite, trancada no banheiro da suíte, enquanto ele dormia tranquilo. Mas eu continuei. Continuei decorando a casa dele, recebendo os amigos dele, sorrindo nas festas de família dele, organizando as viagens dele, cuidando da mãe doente dele quando ela teve pneumonia. Eu sacrifiquei meus sonhos, minha carreira, minha identidade. Virei a esposa perfeita de um homem que nunca me mereceu. E quando meu pai morreu, há 3 anos, e me deixou uma herança considerável, eu não contei a Ricardo. Não contei a ninguém. Guardei aquele segredo como quem guarda um colete à prova de balas para o dia em que a guerra finalmente chegasse. E ela tinha chegado. Cada palavra de humilhação que eu engoli ao longo desses anos estava prestes a ser devolvida com juros. As primeiras semanas depois do casamento foram um conto de fadas cuidadosamente encenado. Ricardo me levava para jantares caros, viagens de fim de semana, me apresentava como minha esposa, a arquiteta, com orgulho na voz. Ele fingia ouvir quando eu falava dos meus projetos, dos meus sonhos de abrir meu próprio escritório um dia. Claro, amor, quando você quiser. Mas agora aproveita para descansar. Você trabalhou tanto na faculdade. Descansar virou decorar. Decorar virou esperar. Esperar virou servir. Aos poucos, tão devagar que eu quase não percebi, ele foi me moldando na esposa que ele queria. Esse vestido é muito chamativo. Usa algo mais discreto. Não precisa trabalhar. Eu ganho o suficiente para nós dois. Minha mãe não gostou do seu cabelo curto. Deixa crescer de novo. Eu cedia, sempre cedia, porque eu acreditava que amor era compromisso, era adaptação, era construir junto. Eu era idiota. A empresa de construção civil que Ricardo herdou do pai estava em decadência quando nos casamos. Ele não falava muito sobre isso, mas eu via as contas, ouvia as ligações tensas, percebia a preocupação. E foi aí que meu pai entrou na história. Meu pai, Sebastião, um homem simples que tinha construído um pequeno império de mercados no interior de São Paulo. Ele nunca gostou de Ricardo. Esse menino tem olho de quem sempre quer mais, ele me disse uma semana antes do casamento. Toma cuidado, Carlinha. Eu não escutei. 2 meses depois do casamento, Ricardo pediu dinheiro emprestado ao meu pai. É só para passar por uma dificuldade temporária, seu Sebastião. Em 6 meses, eu devolvo com juros. Foram 500 mil reais. Meu pai emprestou por minha causa, porque ele me amava e queria ver minha felicidade. Ricardo nunca devolveu. Usou o dinheiro para salvar a empresa, para fechar contratos, para impressionar investidores. A empresa cresceu. Virou um sucesso. Ricardo virou o empresário bem-sucedido que todos admiravam. E eu? Eu virei a esposa decorativa que organizava festas e ficava bonita nas fotos. Meu pai nunca cobrou o dinheiro. Morreu 3 anos atrás de infarto fulminante, sem ver 1 centavo de volta.
Mas deixou para mim algo que Ricardo nunca descobriu. Uma conta secreta com 2,5 milhões em investimentos, 3 apartamentos alugados em cidades diferentes e 50% das ações de uma empresa que ele fundou com um sócio anos atrás, empresa que valia uma fortuna e que eu descobri por acaso ao mexer nos documentos da herança. Ricardo achou que eu tinha herdado apenas a casa do meu pai no interior, que ele me convenceu a vender para investir em algo melhor. Algo que, obviamente, foi investido na empresa dele. Eu vendi a casa. Mas guardei o resto em segredo absoluto, administrado pelo Dr. Maurício, o contador que meu pai confiava cegamente. Maurício tinha sido amigo de infância do meu pai e jurou proteger meus interesses até o fim. Ele se tornou meu aliado silencioso, meu escudo invisível. Os anos foram passando e Ricardo foi mostrando quem realmente era. As viagens de negócios que duravam semanas, os perfumes diferentes que vinham na roupa dele, as mensagens no celular que ele escondia. Eu não era burra. Eu sabia. A primeira vez que desconfiei de traição foi no nosso 5º aniversário de casamento. Ele chegou tarde em casa, cheirando a num perfume doce que não era meu. Quando questionei, ele riu na minha cara. Você tá louca, Carla, paranoica. Foi perfume da secretária que esbarrou em mim no elevador. Gaslighting. Eu não conhecia essa palavra na época, mas sofria dela todos os dias. Ele me fazia duvidar da minha percepção, da minha sanidade, da minha memória. Eu nunca disse isso. Você tá inventando coisas. Você tá sensível demais, deve ser hormonal. As tentativas de engravidar pioraram tudo. Cada falha era usada contra mim como prova da minha inadequação. Eu comecei a me sentir menos mulher, menos humana, menos digna de amor. Comecei a aceitar migalhas de afeto como se fossem banquetes. Um bom dia sem rispidez já era motivo de alegria. Uma noite em que ele jantava em casa era evento especial. Eu me perdi completamente. A Carla arquiteta, cheia de sonhos e planos, virou a Carla sombra, que existia apenas para servir e não incomodar. Enquanto isso, Ricardo prosperava. A empresa crescia. Os contratos milionários chegavam. A casa ficava mais luxuosa, os carros mais caros, as viagens mais frequentes e a amante mais ousada. Descobri a existência dela há 2 anos. Não por acaso, mas porque ela quis que eu descobrisse. Uma mensagem enviada por engano para o meu celular. Uma foto dos dois num restaurante em Miami. O rosto dela estava borrado, mas o dele estava nítido, sorrindo de um jeito que ele não sorria para mim há anos. Confrontei ele. Pela primeira vez em anos, confrontei. Você tá me traindo, Ricardo. Ele não negou. Simplesmente deu de ombros e disse: E daí? Você não me dá o que eu preciso. Ela me faz sentir homem de verdade. Aquilo me destruiu. Passei uma semana trancada no quarto. Não comia, não dormia direito, só chorava. E quando saí daquele quarto, algo havia mudado. Não voltei mais a ser a Carla submissa. Por fora, eu continuava representando o papel, mas por dentro, eu estava construindo minha saída. Cada dia que passava, eu ficava mais forte, mais determinada, mais estratégica. Eu não era mais vítima. Eu estava me tornando a arquiteta da minha própria libertação. Foi nessa época que comecei a documentar tudo. Cada traição, cada humilhação, cada gasto suspeito da empresa. Contratei um investigador particular discreto, recomendado pelo Dr. Maurício. Em 6 meses, eu tinha um dossiê completo. Fotos de Ricardo com não uma, mas 3 amantes diferentes ao longo dos anos. Comprovantes de apartamento mantido no nome de um laranja para encontros secretos. Transferências suspeitas de dinheiro da empresa para contas pessoais. Sonegação de impostos. Contratos superfaturados. Ricardo não era só um marido infiel. Era um empresário desonesto que construiu o império dele às custas de ilegalidades que podiam destruir tudo que ele havia construído. E a joia da coroa. 52% da empresa Almeida Construções estava registrada em nome de uma holding, e essa holding tinha como um dos acionistas secretos o próprio Sebastião, meu pai, que havia feito esse acordo anos atrás como condição do empréstimo.
Quando meu pai morreu, essas ações passaram para mim. Ricardo nunca soube porque o advogado do meu pai manteve sigilo absoluto, esperando o momento certo para revelar. Eu era, tecnicamente, a sócia majoritária do meu próprio marido. Ele achava que era dono de tudo. Eu era dona dele. Durante 2 anos, guardei tudo isso em segredo. Continuei sendo a esposa perfeita. Organizei as festas, sorri nas fotos, recebi os amigos, aguentei as humilhações da sogra. E planejei. Planejei cada detalhe da minha saída com a precisão de um arquiteto projetando uma obra. Toda terça-feira eu tinha aula de pilates. Na verdade, eu me reunia com o Dr. Maurício e com a doutora Helena, uma advogada especializada em direito de família que era um pitbull de saias. Preparamos tudo: processo de divórcio litigioso, denúncia de sonegação fiscal para a Receita Federal, exposição das ações ocultas, bloqueio de contas, inventário completo de bens. Estava tudo pronto, faltava só o momento certo para detonar a bomba. Eu estava esperando o timing perfeito. Mas quando minha sogra abriu a boca naquele domingo e meu marido riu junto, eu soube. O momento tinha chegado. Não ia esperar nem mais um dia, nem mais uma hora. Era agora ou nunca. Sentada no carro, com o celular na mão e a voz trêmula, eu disse para o Dr. Maurício: "Executa tudo." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Carla, tem certeza? Uma vez que começarmos, não tem volta. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida." "Então, considere feito. Amanhã de manhã, quando ele acordar, o mundo dele vai ser outro. Os documentos do divórcio vão ser protocolados às 8 da manhã. A denúncia para a Receita sai ao meio-dia. O bloqueio judicial das contas às 2 da tarde. Preparada?" Mais do que preparada. Desliguei o telefone e respirei fundo. Minhas mãos pararam de tremer. Pela primeira vez em anos, eu me senti no controle. Olhei para o retrovisor e vi meu reflexo. Carla, 42 anos, olhos vermelhos mais secos, queixo erguido, mandíbula travada. "Você consegue", eu disse para minha própria imagem. "Você é mais forte do que eles imaginam." Voltei para casa, entrei pela porta da frente e encontrei todos ainda na sala de jantar, agora tomando café e comendo sobremesa. Ricardo me olhou com aquela sobrancelha erguida. "Achou o que foi buscar?" "Achei", eu disse calmamente. "Achou tudo o que eu precisava." Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes, não porque ele mandou, mas porque eu quis. E pela primeira vez em 17 anos, eu dormi em paz. Sonhei com liberdade, com recomeços, com uma vida onde eu não precisava pedir permissão para existir. Acordei no dia seguinte renovada, pronta para assistir o império de mentiras dele desmoronar tijolo por tijolo. Às 7 da manhã da segunda-feira, meu celular tocou. Era a doutora Helena. "Bom dia, Carla. Está feito. Os documentos foram protocolados. Em 1 hora, um oficial de justiça vai bater na porta da casa de vocês para entregar a citação. Você quer estar lá?" "Não. Quero que ele receba sozinho." "Perfeito. E tem mais uma coisa. Consegui uma liminar para você continuar morando na casa até a decisão final do divórcio. Ele é que vai ter que sair se quiser. A lei protege você." "Obrigada, Helena, por tudo." Desliguei e sorri. Olhei para a janela do quarto de hóspedes, vendo o sol nascendo sobre São Paulo, e pensei em todas as mulheres que já tinham estado no meu lugar. Humilhadas, diminuídas, apagadas, mas que encontraram forças onde ninguém achava que existia. Eu ia ser uma delas. Ia mostrar que dá para recomeçar, que dá para recuperar a dignidade, que dá para virar o jogo. Tomei banho, me vesti com cuidado. Uma calça social preta, camisa branca, escarpin, maquiagem impecável, cabelo solto. Passei perfume. Me olhei no espelho e gostei do que vi. Uma mulher, uma guerreira, uma sobrevivente. Desci para a cozinha e preparei café. Ricardo apareceu 15 minutos depois, sonolento, de pijama. "Você dormiu no quarto de hóspedes", ele disse, não como pergunta, mas como acusação. "Dormi. Achei melhor." "Melhor por quê?" "Você vai descobrir daqui a pouco." Ele franziu a testa, mas não insistiu.
Serviu café, pegou o jornal, sentou na mesa. Tudo tão normal, tão rotineiro, tão prestes a explodir. Às 8h30, a campainha tocou. Ricardo estava no banho. Eu abri a porta. Um homem de terno cinza, pasta na mão, expressão séria. Bom dia. Procuro o Sr. Ricardo Almeida. Ele está no banho. Posso ajudar? Sou oficial de justiça. Tenho uma citação para entregar para ele. Meu coração acelerou, mas mantive a voz firme. Pode deixar comigo. Eu entrego. Preciso da assinatura dele. Ele desce já. Pode esperar. Chamei Ricardo. Ele desceu de roupão, irritado. Quem é? Oficial de justiça, senhor. Citação de processo de divórcio litigioso movido pela senhora Carla Regina dos Santos Almeida. O silêncio foi absoluto. Ricardo ficou pálido. Pegou o envelope com as mãos trêmulas. Abriu. Leu as primeiras linhas. Olhou para mim, incrédulo. Você tá pedindo divórcio? Estou. E não é só isso. Continua lendo. Ele leu. A cada linha, a cor sumia mais do rosto dele. Você tá pedindo 50% de tudo? Você tá alegando traição, desvio de dinheiro, você tá. Você enlouqueceu? Não, Ricardo. Eu acordei. O oficial pediu a assinatura. Ricardo assinou, ainda em choque. Quando a porta fechou, ele se virou para mim, e pela primeira vez em anos, vi medo nos olhos dele. Carla, a gente pode conversar sobre isso. Não precisa ser assim. A gente pode. Pode nada, Ricardo. Acabou. 17 anos acabaram ontem, quando você riu da humilhação que sua mãe me fez. Eu não ri, Você riu e concordou, e agora vai pagar. Vi ele tentar processar o que estava acontecendo. A confusão, a raiva, o medo se misturando no rosto dele. Era quase poético ver o homem, que sempre teve controle de tudo, perdendo completamente o chão sob os pés. Naquela mesma manhã, enquanto Ricardo ligava desesperadamente para o advogado dele, meu telefone não parava de tocar. Primeira ligação. Doutor Maurício. Carla, o bloqueio das contas está em andamento. Ele não vai conseguir movimentar nada sem autorização judicial. Segunda ligação. Doutora Helena. A denúncia para a Receita foi protocolada. Eles já abriram investigação. E tem mais. Consegui acesso aos extratos bancários da empresa dele através de ordem judicial. O que eu encontrei vai te interessar. O quê? Ele desviou quase 3,5 milhões nos últimos 5 anos para contas no exterior. Dinheiro que deveria ser declarado, investimentos fantasmas, tudo irregular. Se a Receita confirmar isso, ele não vai só perder dinheiro. Ele pode responder criminalmente. Minha respiração falhou por um segundo. 3,5 milhões. Enquanto eu pedia dinheiro para ele para comprar um vestido novo, ele estava desviando milhões. Helena, eu quero tudo isso como prova no processo. Já está incluído, mas tem uma coisa que você precisa saber. Se ele for condenado criminalmente, você, como esposa, pode ser investigada também, mesmo que não soubesse de nada. Eu tenho como provar que não sabia de nada. Não tenho acesso à conta de empresa, nunca assinei nada, nunca participei de decisões financeiras. Ele sempre me deixou de fora. Perfeito. Vamos usar isso. Você não é cúmplice, você é vítima. Terceira ligação. Um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Carla? Sou eu, Juliana. Juliana, minha melhor amiga da faculdade. Que eu perdi contato há mais de 10 anos porque Ricardo não gostava dela. Achava ela muito influente em você, ele dizia. Tradução. Ela via através dele e ele sabia. Ju? Como você conseguiu meu número? Eu tenho meus contatos. Ouvi dizer que você finalmente acordou para a vida e botou o cretino do Ricardo na justiça. Tá precisando de ajuda? Lágrimas queimaram meus olhos. Fazia tanto tempo que alguém oferecia ajuda sem esperar nada em troca. Ju, eu nem sei por onde começar. Então começa aceitando um almoço comigo hoje, 1 hora, naquele restaurante que a gente amava no Itaim. Eu pago. E você me conta tudo. Aceitei. Porque eu precisava de uma aliada, precisava de uma amiga,
Precisava lembrar que ainda existiam pessoas boas no mundo. Pessoas que se importavam comigo de verdade. Não por interesse, não por obrigação, mas por afeto genuíno. O almoço com Juliana foi a primeira vez em anos que eu ri de verdade. Ela estava exatamente como eu lembrava: cabelo cacheado descontrolado, óculos de grau estilosos, energia contagiante. Ela tinha virado uma designer de interiores bem-sucedida, com escritório próprio e clientes importantes. Carla, eu sempre soube que aquele filho da mãe não prestava. Quando você sumiu da minha vida, eu tentei te encontrar, mas você tinha mudado de número, saído das redes sociais, virado um fantasma. Ele me isolou, aos poucos, sem eu perceber, até eu olhar em volta e perceber que não tinha mais ninguém. Mas agora você tem a mim. E vou te falar uma coisa. Eu conheço gente. Gente que pode te ajudar. Você precisa de advogado? Tenho os melhores. Precisa de contador? Tenho. Precisa de alguém para intimidar o Ricardo na porrada? Tenho também. Eu ri. Não preciso de violência, Ju. Preciso de justiça. Então você vai ter. E depois que tudo isso acabar, você vai recomeçar. Vai voltar a ser arquiteta. Vai trabalhar comigo se quiser. Sempre tem espaço para o talento no meu escritório. Pela primeira vez, visualizei um futuro que não incluía Ricardo. Um futuro onde eu trabalhava, criava, construía. Um futuro onde eu era eu mesma de novo. Eu aceito, eu disse. Aceito sua ajuda. Aceito sua amizade. Aceito recomeçar. Então brinda comigo. Ela ergueu a taça de vinho. Ao fim dos tempos ruins. E ao começo dos tempos em que a Carla vai mostrar para esse mundo quem ela realmente é. Uma mulher foda que não precisa de homem nenhum para ser incrível. Brindamos. E naquele momento, sentada naquele restaurante com minha amiga reencontrada, eu senti algo que não sentia há anos. Esperança. Enquanto isso, meu celular vibrava com mensagens furiosas de Ricardo. Bloqueei o número. Ele não merecia mais nenhuma palavra minha. Cada mensagem dele era um grito de desespero de quem percebeu que perdeu o controle, e eu não ia dar a ele a satisfação de uma resposta. Os dias seguintes foram um furacão. A notícia do divórcio se espalhou pela família Almeida como fogo em palha seca. Minha sogra foi a primeira a ligar, vomitando ofensas. Sua ingrata. Depois de tudo que meu filho fez por você, você não é nada sem ele. Desliguei na cara dela, bloqueei também. As cunhadas ligaram, tentando me convencer a pensar melhor, a dar uma chance para o casamento, a não destruir a família. Bloqueio, bloqueio, bloqueio. Ricardo tentou me encontrar pessoalmente. Voltou para casa no terceiro dia depois da citação, tentou arrombar a porta do quarto de hóspedes onde eu estava trancada. Carla, abre essa porta. A gente precisa conversar. Não temos nada para conversar, Ricardo. Fala com meu advogado. Seu advogado? Você acha que vai ganhar alguma coisa? Você não tem nada. Essa casa é minha. A empresa é minha. Tudo é meu. Engano seu. Você vai descobrir em breve que você não é dono de nada. E ouvi ele socando a porta, ouvi ele gritando, e não senti absolutamente nada. Nenhuma pena, nenhum medo, nenhuma vontade de ceder. Liguei para a polícia. Reportei ameaça e perturbação. Ele foi advertido. Saiu de casa espumando de raiva. Perfeito. Quanto mais descontrolado ele ficasse, melhor para mim. No quinto dia, veio a reunião no escritório da doutora Helena. Era uma sala enorme, moderna, com vista para a Avenida Paulista. Vidro, aço, sofisticação. Eu me senti poderosa ali. Helena estava ao meu lado, do outro lado da mesa, Ricardo e o advogado dele. Um homem de 60 anos com cara de quem tinha visto de tudo. Vamos direto ao ponto, Helena começou. Minha cliente está pedindo divórcio litigioso com partilha igualitária de bens, pensão compensatória pelos anos dedicados exclusivamente ao lar e reparação por danos morais devido às traições comprovadas e humilhação pública. O advogado de Ricardo, Dr. Fagundes, revirou os olhos. Danos morais? Meu cliente não deve nada. Casamento acabou, acontece.
Quanto à partilha, ela não tem direito à metade porque não contribuiu financeiramente para nada. Helena sorriu. Um sorriso afiado, perigoso. Sua cliente não contribuiu? Vamos esclarecer alguns fatos. Primeiro, a senhora Carla renunciou à carreira de arquiteta a pedido do senhor Ricardo. Segundo, ela gerenciou a casa, permitindo que ele se dedicasse integralmente aos negócios. Terceiro, ela usou o dinheiro da família dela para salvar a empresa dele de falência no início do casamento. Quarto, ela fez uma pausa dramática. Quarto, ela é a acionista majoritária da Almeida Construções. Silêncio. Ricardo ficou branco. O Dr. Fagundes franziu a testa. Como assim acionista? Helena empurrou uma pasta para frente. Está tudo aqui. Quando o Sr. Sebastião, pai da minha cliente, emprestou 500 mil reais para o Sr. Ricardo há 17 anos, ele exigiu como garantia 52% das ações da empresa, registradas em nome de uma holding. Quando ele faleceu, essas ações passaram legalmente para minha cliente. Ela é, tecnicamente, a dona da empresa. Ricardo explodiu. Isso é mentira. Eu nunca assinei nada disso. Assinou sim. Está aqui a sua assinatura, reconhecida em cartório. E tem mais. A empresa que você acha que é sua, na verdade tem uma sócia majoritária que você humilhou, traiu e expulsou de casa. Interessante, não acha? Se você quer descobrir como essa história terminou, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou ou conhece alguém que passou por algo parecido. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança. A vingança foi servida gelada. Ricardo não acreditava no que estava ouvindo. Ele folheou os documentos com mãos trêmulas, procurando algum erro, alguma brecha, mas estava tudo ali, preto no branco, a assinatura dele, reconhecida, datada. Legal. Isso não pode ser verdade. Seu Sebastião nunca me disse nada sobre ações. Porque ele sabia que você não devolveria o dinheiro, eu disse quebrando meu silêncio. E ele estava certo. Você nunca devolveu. Usou o dinheiro para construir seu império e depois fingiu que ele nunca existiu. Mas meu pai não era idiota, ele te conhecia melhor do que você imaginava. Ricardo me olhou com ódio puro. Você sabia disso esse tempo todo? Descobri quando meu pai morreu. E guardei. Esperei o momento certo. Você é uma cobra. Não, Ricardo. Eu sou uma mulher cansada de ser pisoteada. E agora você vai entender o que é perder tudo que você acha que é seu. O Dr. Fagundes tentou recuperar o controle da situação. Mesmo que as ações sejam válidas, isso não muda o fato de que meu cliente construiu essa empresa com trabalho, suor e dinheiro desviado, Helena interrompeu. Dinheiro sonegado, dinheiro escondido no exterior, dinheiro que a Receita Federal já está investigando. Seu cliente não é vítima, ele é criminoso. Pânico, absoluto pânico nos olhos de Ricardo. Você me denunciou? Denunciei, e tenho todas as provas. Contas no exterior, transferências irregulares, contratos superfaturados. Você achou que eu era burra, que eu não ia descobrir? Eu descobri tudo, Ricardo. Tudo. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você vai se arrepender disso. Você não tem ideia do que eu sou capaz. É ameaça? Helena perguntou calmamente. Porque tem 2 testemunhas aqui ouvindo, e ameaça é crime também. O Dr. Fagundes segurou o braço de Ricardo. Acalma, respira, senta. Ricardo sentou, mas a raiva ainda fervia nele. Eu podia ver as veias saltando no pescoço dele. Minha proposta é a seguinte, Helena continuou. Vocês concordam com a partilha igualitária de todos os bens do casal, mais pensão compensatória de 20 mil reais mensais por 10 anos, mais indenização por danos morais no valor de 500 mil reais. Em troca, minha cliente abre mão das ações da empresa e não usa as provas de sonegação contra ele publicamente. Nunca, Ricardo gritou. Jamais vou pagar um centavo para essa. Termina a frase, eu disse, olhando nos olhos dele. Termina e vê o que acontece. Ele engoliu as palavras. Covarde. Sempre foi covarde.
Só era valente com mulher indefesa. Meu cliente precisa de tempo para considerar, o Dr. Fagundes disse. Vocês têm 48 horas, Helena respondeu. Depois disso, a oferta sai da mesa e minha cliente usa tudo que tem contra ele. Tudo. Escolham com sabedoria. O Dr. Fagundes sabia que não tinha escolha. E Ricardo, pela primeira vez na vida, estava encurralado. Era aceitar as condições ou perder absolutamente tudo. E eu estava ali, serena, esperando a decisão dele como quem espera o desfecho inevitável de uma história que já conhece o final. Saímos daquela reunião e eu me senti 10 quilos mais leve. Na calçada da Paulista, parei, olhei para o céu azul de São Paulo e respirei fundo. Você foi perfeita lá dentro, Helena disse. Firme, calma, assustadora. Ele viu que não é mais a mesma mulher. Porque eu não sou. Eu morri naquele domingo. E quem ressuscitou foi alguém muito mais forte. E vai ficar mais forte ainda. Agora vem a parte difícil. Ele vai tentar te destruir. Vai espalhar mentiras. Vai tentar virar a família contra você. Vai fazer de tudo para te quebrar emocionalmente. Deixa ele tentar. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes que agora era meu território, recebi a primeira investida da contraofensiva de Ricardo. Minha sogra postou nas redes sociais um textão chamando de mulher interesseira que quer destruir meu filho depois de anos sendo sustentada por ele. Comentários de apoio pipocaram. Tias, primas, amigas dela, todas me atacando. Meu celular explodiu de mensagens de números desconhecidos me xingando. Bloqueei, denunciei, mas continuavam chegando. Na manhã seguinte, descobri que Ricardo tinha dado entrevista para um blog de fofocas dizendo que eu era uma mulher desequilibrada que inventou traições para roubar o patrimônio dele. Senti a raiva subindo. Peguei o telefone para ligar para Helena, mas antes que eu discasse, ela me ligou. Viu a entrevista? Vi. Vou processar ele por difamação? Não. Vamos fazer melhor. Vou te conseguir um direito de resposta e você vai dar uma entrevista para o mesmo blog. Só que você vai contar a verdade, com provas. Mas você disse para não expor publicamente. Mudei de ideia. Ele jogou sujo. Agora a gente joga mais sujo ainda, mas com a verdade. E a verdade, Carla, é a arma mais poderosa que você tem. 3 dias depois, o blog publicou minha entrevista, com fotos das conversas de Ricardo com as amantes, com documentos mostrando os desvios financeiros, com cópia do contrato de ações provando que eu era dona da empresa. O título: A verdade por trás do divórcio. Empresário traiu, desviou milhões e agora chama esposa de interesseira. A repercussão foi imediata. O que era sussurro virou grito. O que era dúvida virou certeza. Ricardo Almeida não era a vítima, era o vilão. Perdi as contas de quantas mensagens de apoio recebi. Mulheres que passaram por situações parecidas. Mulheres que nunca tiveram coragem de reagir. Mulheres que me chamavam de inspiração. Eu chorei lendo cada uma. Porque eu não estava mais sozinha. Porque minha história estava ajudando outras mulheres a encontrarem coragem. E isso valia mais que qualquer vingança. Mas Ricardo não desistiu. 3 dias depois da publicação da entrevista, ele apareceu na porta de casa às 11 da noite. Bêbado, cambaleante, patético. Bateu na porta com socos violentos. Carla, abre essa porta! Você destruiu minha vida! Você me destruiu! Liguei para a polícia imediatamente. Enquanto esperava, fui até a janela do 2º andar e olhei lá embaixo. Ele estava aos prantos, de joelhos na calçada. O homem que um dia me fez sentir pequena agora estava esparramado no chão, chorando como criança. Senti. Nada. Nem pena, nem satisfação, nem dó. Absolutamente nada. A polícia chegou em 10 minutos. Levaram ele. Registraram ocorrência. Pediram medida protetiva. No dia seguinte, Ricardo foi notificado. Proibido de se aproximar de mim num raio de 500 metros. Quebrar a ordem daria prisão. Perfeito. No escritório da doutora Helena, uma semana depois, recebi a notícia que eu esperava. Ele aceitou o acordo. Tudo. A partilha, a pensão, a indenização. E abriu mão da disputa pelas ações da empresa. Fechei os olhos. Respirei. Era real. Estava acontecendo.
Tem uma condição só, Helena continuou. Ele quer que o divórcio seja rápido, não quer audiências longas, não quer batalha judicial, quer acabar logo com isso. Por mim, tudo bem. Quanto mais rápido, melhor. Então, em 3 meses, no máximo, você é oficialmente livre. Livre. Essa palavra ecoou na minha cabeça como sino de igreja. Livre do homem que me aprisionou por 17 anos. Livre da família que me humilhou. Livre das correntes invisíveis que me prendiam a uma vida que nunca foi realmente minha. O processo correu rápido. Ricardo assinou tudo, sem olhar para minha cara. A casa ficou para mim. Metade do dinheiro da conta conjunta ficou para mim. A pensão começou a cair na minha conta religiosamente todo dia 10. A indenização foi paga em parcela única. E as ações da empresa? Eu vendi. Vendi por um valor absurdo para um concorrente que queria comprar a Almeida Construções há anos. Ricardo tentou impedir, mas não tinha como. Eu era dona, eu decidia. Com o dinheiro da venda, somado à herança do meu pai e aos bens da partilha, eu me tornei milionária, independente, poderosa. No dia da audiência final do divórcio, 3 meses depois do início de tudo, entrei naquele fórum de cabeça erguida. Tyler cinza, salto alto, maquiagem impecável. Ricardo estava lá, magro, olheiras, aparência de quem não dormia há semanas. A empresa dele estava em crise depois da venda. Os clientes estavam fugindo, os investidores desconfiando. Ele estava perdendo tudo, rapidinho. O juiz leu o acordo, perguntou se ambas as partes concordavam. Concordo, eu disse, firme. Concordo. Ricardo murmurou derrotado. Então declaro dissolvido o casamento entre Ricardo Almeida e Carla Regina dos Santos Almeida. A partir de hoje, ambos estão livres para reconstruir suas vidas. Saí daquele fórum e, pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Juliana me esperava lá fora. E aí? Como se sente? Livre, eu disse. Finalmente livre. E era verdade. Pela primeira vez em 17 anos, eu era completamente, absolutamente, irrevogavelmente livre. Os meses que se seguiram foram de reconstrução profunda. Vendi a casa onde vivi 17 anos de infelicidade. Não queria nada que me lembrasse dele. Cada cômodo daquela casa guardava uma lembrança ruim, uma humilhação, uma lágrima escondida. Comprei um apartamento lindo, moderno, só meu, com vista para o Ibirapuera. Decorei do zero, cada móvel escolhido por mim, cada cor, cada detalhe. Parecia uma obra de arte viva, e eu era a artista. Aceitei a proposta de Juliana. Entrei como sócia no escritório de design dela. No começo foi difícil. Eu estava enferrujada, insegura, com medo de ter perdido o talento. Mas aos poucos, projeto após projeto, eu fui lembrando quem eu era. A Carla criativa. A Carla competente, a Carla que sonhava em transformar espaços. Nosso primeiro grande projeto juntas foi um hotel boutique em Campos do Jordão. Luxo, sofisticação, natureza integrada à arquitetura. Trabalhamos por 6 meses. Quando ficou pronto, ganhou o prêmio de melhor design de interiores do ano. Eu chorei recebendo aquele troféu. Chorei porque era a prova de que eu ainda era capaz, de que eu ainda existia, de que Ricardo não tinha apagado completamente quem eu era. Voltei a ter vida social, jantares com amigas, viagens, cursos, teatro, exposições, tudo que eu não fazia há anos porque Ricardo não gostava, não permitia, não aprovava. Comecei terapia. 2 vezes por semana, eu sentava na sala da doutora Mariana e destrinchava 17 anos de abuso emocional, manipulação, gaslighting. Foi doloroso. Foi libertador. Aprendi que não era minha culpa. Que eu não era inadequada, incapaz, inútil. Que eu tinha valor. Que eu merecia amor, respeito, dignidade. E que nunca mais eu ia aceitar menos do que isso. Conheci pessoas novas, homens interessados em mim. Mas eu não estava pronta. Ainda não. Precisava me conhecer de novo. Precisava me amar de novo. Sozinha, sem precisar de validação externa. E foi nesse processo de me redescobrir que algo inesperado aconteceu.
algo que eu jamais imaginaria. 1 ano e meio depois do divórcio, eu estava na inauguração de um espaço que a gente tinha projetado, uma galeria de arte em Pinheiros, quando senti um toque no meu ombro. Me virei e dei de cara com o meu ex-cunhado Felipe, irmão mais novo de Ricardo. Ele sempre foi diferente do resto da família. Mais quieto, mais gentil, mais humano. A gente tinha uma relação cordial, mas distante. Carla, nossa, você está incrível! Obrigada, Felipe. Você também está bem. Que surpresa te ver aqui. Sou eu que deveria estar surpreso. Soube que você é a arquiteta por trás desse projeto. Parabéns, está lindo. Obrigada. Como você está? E a família? Ele suspirou. A família. Complicado. Depois do que aconteceu com Ricardo, todo mundo meio que se distanciou. Minha mãe ainda culpa você por tudo, mas eu sei a verdade. Eu sempre soube quem meu irmão era. Sinto muito pelo que você passou. Fiquei surpresa. Ninguém da família Almeida tinha pedido desculpas. Ninguém tinha reconhecido que eu era a vítima. Você não precisa pedir desculpas pelos erros dele, Felipe. Eu sei, mas quero, porque eu vi. Não fiz nada para te defender na época, e isso me pesa até hoje. Você não merecia nada daquilo. Conversamos por 1 hora. Ele me contou que tinha se afastado da família, que estava tocando a própria vida, trabalhando com tecnologia, longe dos negócios de construção. Ele me contou também que Ricardo estava morando num apartamento alugado, sozinho, afastado dos filhos que nunca teve comigo, mas teve com a amante que o largou quando o dinheiro acabou. Eu não senti satisfação ouvindo isso. Só uma tristeza distante, como quem assiste a um filme trágico de alguém que você conheceu há muito tempo. E você, Carla, está feliz? Estou, eu disse honestamente. Pela primeira vez em muito tempo, estou feliz de verdade. Então me deixa te fazer um convite, não como cunhado, porque a gente não é mais família, mas como alguém que sempre te admirou e que gostaria de te conhecer melhor, sem o peso do passado. Que tal um café qualquer dia desses? Pensei por um momento. Seria estranho? Talvez. Mas Felipe nunca me fez mal. Nunca me humilhou. Nunca foi cúmplice das crueldades do irmão. Por que não? Eu disse. Vamos tomar esse café. Não foi romance, não foi paixão, foi amizade, foi apoio, foi companheirismo e aos poucos virou mais. 2 anos depois do divórcio, Felipe e eu estávamos juntos. Não morava juntos ainda. Eu precisava do meu espaço, da minha independência. Mas a gente se via com frequência. Viajava junto. Construía algo leve, saudável, baseado em respeito mútuo. Nunca imaginei que ia encontrar amor de novo. E muito menos com alguém da família que me destruiu. Mas a vida é irônica assim. E Felipe não era a família. Ele era ele mesmo. E comigo, ele era perfeito. Ele me respeitava, me ouvia, me apoiava. Nunca tentou me controlar, me diminuir, me moldar. Ele amava a Carla real, não uma versão dela que ele queria criar. 3 anos depois do divórcio, numa manhã ensolarada de sábado, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Carla? Sou eu, Ricardo. Meu estômago apertou. Fazia mais de 1 ano que eu não ouvia a voz dele. O que você quer? Eu preciso falar com você, pessoalmente. Por favor. E não temos nada para falar. Por favor, Carla, só meia hora. Eu só preciso falar uma coisa. Depois disso, juro que nunca mais te incomodo. Hesitei. Parte de mim queria desligar na cara dele, mas outra parte, a parte curiosa, queria saber o que ele tinha a dizer. Tá bom, meia hora. Amanhã, 3 da tarde, no café da Avenida Europa. Lugar público. Obrigado, Carla. Obrigado mesmo. No dia seguinte, cheguei pontualmente às 3. Ele já estava lá, numa mesa no canto, e mal reconheci o homem na minha frente. Cabelo grisalho, agora totalmente branco. Rosto enrugado, magro, aparência de quem envelheceu 10 anos em 3. Roupa simples, sem marca, sem ostentação. Ele se levantou quando me viu. Carla, obrigado por vir. Você tem meia hora. Fala.
Sentei, mas não tirei a bolsa do ombro. Não ia ficar muito tempo. Ele respirou fundo. Eu vim pedir desculpas. Por tudo. Por cada humilhação, cada traição, cada palavra cruel. Você não merecia nada daquilo. E eu fui um monstro. Esperei. Ele continuou. Eu perdi tudo, Carla. A empresa faliu. As amantes todas me largaram. Minha mãe morreu no ano passado sem falar comigo. Meus filhos com a Roberta não querem saber de mim. Eu tô sozinho, falido, sem nada. E eu mereço. Eu sei que mereço. E você acha que eu sinto pena de você? Não, eu não vim aqui para pedir pena. Vim para dizer que você estava certa, em tudo. Você sempre foi forte, sempre foi melhor que eu. E eu não conseguia aceitar isso. Então eu te diminuía, te destruía, te fazia acreditar que você era menos do que é, porque eu tinha medo. Medo de que você percebesse que era grande demais para mim. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu estava seca, firme, impassível. E agora que você percebeu isso, quer o quê? Que eu te perdoe? Que eu diga que tudo bem? Não. Eu só queria que você soubesse que eu sei. Sei que fui eu que destruí tudo. Sei que você floresceu longe de mim. Sei que você é feliz agora e eu nunca vou ser. E tá tudo bem. É o que eu mereço. Fiquei em silêncio por um momento. Olhei para ele. Realmente olhei. E senti. Nada. Nem raiva, nem pena, nem satisfação. Ele era um estranho. Um homem que um dia fez parte da minha vida, mas que agora era só passado. Ricardo, eu não sei se te perdoo. Não sei se algum dia vou perdoar completamente. Mas eu te agradeço. Agradece? Agradece, porque você me ensinou exatamente o tipo de homem que eu não quero nunca mais perto de mim. Me ensinou o meu valor. Me ensinou que eu sou capaz de recomeçar, de vencer, de ser feliz sozinha. Então obrigada, pelo inferno que você me colocou. Porque foi desse inferno que eu renasci. Ele abaixou a cabeça, soluçou. Você. Você acha que um dia a gente poderia, não sei, ser amigos? Não. Nunca. Mas desejo que você encontre paz, de verdade, porque guardar ódio de você seria me prender de novo, e eu sou livre agora, e livre eu vou continuar. Levantei, peguei minha bolsa. Adeus, Ricardo. Adeus, Carla, e parabéns pelo seu sucesso, pela sua felicidade. Você merece tudo de bom. Saí daquele café e não olhei para trás. Não tinha motivo. Aquele capítulo estava encerrado, definitivamente, para sempre. Hoje, 5 anos depois daquele domingo que mudou tudo, eu acordo na minha cama king size, no meu apartamento silencioso e cheio de luz. Tenho 47 anos, mas me sinto com 25. Não pela aparência, mas pela energia, pela vontade de viver, pela certeza de que o mundo é meu se eu quiser conquistá-lo. O escritório que eu e Juliana fundamos juntas agora tem 15 funcionários. A gente ganhou 3 prêmios nacionais de design. Temos projetos em 5 estados brasileiros. Eu viajo pelo menos uma vez por mês a trabalho. Conheço pessoas incríveis. Crio espaços que transformam vidas. E sou reconhecida pelo meu talento, não por ser a esposa de alguém. Felipe, a gente ainda está junto. Ele me pediu em casamento 2 vezes. Eu recusei as 2. Não porque não o amo, mas porque eu não preciso de papel assinado para validar o que a gente tem. E ele entendeu. Ele respeita. Porque ele me respeita. E isso, para mim, vale mais que qualquer aliança. Meus finais de semana são meus. Às vezes eu viajo sozinha. Às vezes com amigas. Às vezes com Felipe. Às vezes eu só fico em casa, lendo, assistindo filmes, fazendo absolutamente nada. E é maravilhoso. A liberdade de escolher o que fazer com meu tempo, com minha vida. Financeiramente, estou mais do que confortável. Os investimentos que o Dr. Maurício fez com o dinheiro da herança e da venda das ações renderam muito bem. Eu nunca vou precisar depender de ninguém nunca mais. E essa segurança me dá paz. Não falo com ninguém da família Almeida, exceto Felipe. Alzira morreu sem a gente ter feito as pazes. Eu fui ao enterro. Não por ela,
mas por respeito à memória do que um dia aquela família representou na minha vida. Ricardo estava lá. A gente se olhou de longe, ele acenou. Eu retribuí, só isso, nada mais. E foi o suficiente. O que eu aprendi nesses anos todos? Que dignidade não se negocia, que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência, que recomeçar não tem idade, não tem prazo, não tem limite. Aprendi que mulher forte não é a que aguenta tudo calada, é a que sabe quando dizer chega, é a que tem coragem de virar a mesa quando a mesa está injusta, é a que constrói um novo caminho quando o antigo só leva para lugar nenhum. Aprendi que estar sozinha não é solidão, é liberdade, é paz, é escolha. E que estar acompanhada só vale a pena quando a companhia soma, respeita, eleva. Aprendi que vingança não é sobre destruir o outro, é sobre se reconstruir a si mesma. E quando você se reconstrói tão forte, tão firme, tão brilhante, o outro desmorona sozinho, porque ele não era nada sem você, e você é tudo sem ele. Se hoje eu pudesse falar com a Carla de 5 anos atrás, aquela que estava sentada naquela mesa de jantar, ouvindo humilhações e engolindo o choro, eu diria: levanta, levanta agora, pega sua bolsa, liga pro advogado e mostra para eles quem você realmente é, porque você é forte, você é capaz, você é merecedora de todo amor, respeito e dignidade do mundo. E ninguém tem o direito de te fazer sentir o contrário. E é isso que eu digo para você que está me ouvindo agora. Para você que talvez esteja numa situação parecida. Para você que acha que não tem saída, que está presa, que é tarde demais. Não é tarde. Nunca é tarde. Você pode recomeçar hoje. Agora. Neste exato momento. Não importa quantos anos você passou aceitando o inaceitável. O que importa é que você pode escolher diferente a partir de agora. E vai doer? Vai. Vai ser difícil? Muito. Vai ter gente contra você? Com certeza. Mas sabe o que mais vai ter? Você, de pé, livre, feliz. E isso vale cada segundo de luta, cada lágrima derramada, cada noite em claro planejando sua saída. Vale tudo. Porque no final, você vai olhar para trás e ver o quanto cresceu, o quanto se fortaleceu, o quanto se tornou a mulher que sempre deveria ter sido. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. E se um dia você olhar para trás e ver tudo que sobreviveu, tudo que superou, tudo que conquistou, você vai entender que não era sobre vingança, era sobre renascimento, era sobre mostrar para o mundo e principalmente para você mesma que você sempre foi incrível. Só precisava tirar as correntes para voar. Então voa. Levanta a cabeça, estica as asas e voa. O céu é todo seu. Até a próxima história. E lembra, cada final triste é só o começo de algo muito, muito melhor.